Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou falar sobre personagens. São 5 dicas para deixar o seu personagem mais cativante. Dica número 1: gere empatia. O que isso quer dizer? As pessoas tendem a gostar mais ou se cativar mais, se interessar mais por personagens que gerem alguma empatia nelas. Mas o que é empatia? Empatia é a pessoa se colocar no lugar de uma outra. De forma bem simplificada, é basicamente isso. Ela consegue se colocar na posição daquele personagem. Isso é essencial para que você consiga gerar interesse no seu leitor, na sua leitora. Fazer com que ele consiga se colocar no lugar, de alguma forma, daquele personagem que você está criando, que você está mostrando na sua história. E para conseguir gerar essa empatia, a gente segue para a dica número 2. Motivação interna. Motivação interna não é a mesma coisa que motivação externa. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, mas se você quer se aprofundar mesmo, acessa comocriarhq.com, meu curso online. No módulo 2 a gente fala exatamente sobre isso. A motivação externa pode ser algo como vencer um campeonato, como acontece bastante nos mangás aí, nos animes de luta, né? Ou ele pode ser salvar alguém, salvar uma princesa, salvar um amigo, salvar um irmão, resgatar alguém. Isso é uma motivação externa. É a motivação que fica clara na hora que o leitor começa a ler, na hora que ele começa a ver, ele já sabe qual é a motivação daquele personagem. Ou seja, com a motivação externa, não necessariamente o leitor ou a leitora vão se identificar com aquele personagem só por isso. Eles vão achar legal, eles vão querer acompanhar. Isso não vai gerar necessariamente uma empatia neles. Isso por quê? Não é sempre que você precisa matar um dragão, por exemplo, ou precisa recuperar um tesouro perdido, ou precisa, sei lá, ir salvar alguém em algum lugar. Isso não é uma coisa que a gente costuma fazer no dia a dia, então não gera uma certa empatia. A gente se interessa, como eu falei, mas não gera uma empatia direta com a gente. A motivação interna, pelo contrário, é o motivo pelo qual a pessoa quer a motivação externa. E isso é o que costuma gerar empatia no leitor ou na leitora. Por exemplo, por que ele quer salvar a princesa? Por que ela quer vencer o dragão? Por que esses personagens querem fazer isso? Normalmente eles querem provar algo para alguém, ou eles querem se reconhecer como alguém que consegue fazer alguma coisa, ou eles têm medo e eles precisam enfrentar esse medo. E essas são as motivações internas do personagem e são aquelas que a gente tem no nosso dia a dia também. Quem não tem medo, quem não tem vontade de se provar às vezes, quem não é orgulhoso e precisa vencer esse orgulho. Então esses são os tipos de motivações que vão fazer com que o leitor se identifique ainda mais, mesmo que inconscientemente, com o personagem ou a personagem. E a dica número 3 é: crie uma ficha de referência do seu personagem, uma ficha de desenvolvimento de personagem. Eu não estou falando de RPG não, estou falando de personagem na hora de escrever história mesmo, no desenvolvimento de um personagem de uma história. Essa ficha eu disponibilizo no meu curso também, comocriarhq.com, lá no módulo 2. E ela serve para que você conheça o seu personagem, que você consiga desenvolver a personalidade, o passado, a família, as relações que esse personagem tem. E para você conseguir chegar talvez na motivação interna do personagem, essa ficha vai ajudar bastante. Ela consiste basicamente em uma série de perguntas que você vai responder sobre o personagem. Então, esse personagem é religioso, esse personagem tem irmãos, esse personagem cresceu aonde? Esse personagem tem pais, ou ele foi adotado, ele é órfão, ele perdeu os pais, qual era a relação que ele tinha com os pais. Tudo isso você vai respondendo numa ficha de desenvolvimento de personagem e você vai conhecendo mais profundamente o seu personagem e fica mais fácil definir as motivações, tanto internas quanto externas, daquele personagem que você está criando. E a dica número 4 tem a mesma referência da ficha de personagem, assim como a dica número 2. Todas elas estão conectadas de alguma forma, obviamente, mas o seu personagem precisa ter algum medo. Por que isso? Porque todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós sentimos medo de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa em algum momento. Então, se o seu personagem também tem algum medo de seguir na jornada, medo de enfrentar alguma coisa, até medos bobos, medo de aranha, medo de cobra, alguma coisa assim, isso também vai ajudar o leitor a se identificar com esse personagem. Então, quando você estiver fazendo lá a ficha de desenvolvimento de personagem, você também pode colocar esse tipo de coisa. Quais são os medos? Qual é o maior medo do seu personagem? Quais são os medos que ele tem em relação a coisas mais simples, mundanas do dia a dia, como aranha, insetos,
qualquer coisa desse gênero. Então, quando você estiver construindo a sua ficha, também vai inserir o medo. Esse medo vai conseguir fazer com que exista algum conflito que o personagem vai ter que resolver interno. Então ele pode estar ligado, conectado com a motivação interna também, e naturalmente isso tudo vai acabar gerando empatia, pode gerar empatia com os leitores. E a dica número 5 é: use pessoas que você conhece como referência, amigos, familiares. Nem sempre é fácil manter a consistência das atitudes do seu personagem. Então, se você usa alguém que você conhece como referência, fica fácil, porque na hora que o seu personagem precisa tomar uma atitude, por exemplo, você pensa o que aquela pessoa faria. Aquele meu amigo, meu irmão, aquela minha amiga, como que ela agiria nessa situação? Então você pode usar a personalidade de pessoas que você conhece para poder desenvolver o seu personagem, ou pelo menos parte dessa personalidade, ou personalidade de várias pessoas que você conhece em um personagem só, que vai ficar ainda mais fácil para ele ser considerado um pouco mais realista, ele tem motivações mais reais, medos mais reais, atitudes mais reais, e vai ser mais fácil que o leitor ou a leitora se cative com esse personagem, gere empatia, tenha empatia e se interesse para continuar lendo a sua história. E uma dica extra aqui, além das 5, é: crie um grupo de personagens. Mesmo que você tenha um protagonista principal, se você tiver personagens coadjuvantes, personagens que estão sempre com ele, amigos, familiares, a chance é que, nem sempre, mas a chance é que o seu leitor pode não se identificar com o seu protagonista, mas ele vai se identificar com os coadjuvantes, as pessoas que estão em volta. Então é legal você também se preocupar, criar ficha de personagem, motivações, medos por os personagens coadjuvantes. Porque nem sempre você vai conseguir acertar no protagonista, mas se os coadjuvantes estiverem levando a história junto com o protagonista, pode ser que o leitor se identifique com algum deles. Então, crie grupos, crie amigos, crie relacionamentos nas suas histórias para poder atingir esse objetivo. Então era isso que eu queria dizer por aqui. Como eu disse mais cedo, no meu curso ComoCriarHQ.com, a gente aprofunda muito mais o desenvolvimento de personagem no módulo 2. Então, se você quer usar tudo isso que a gente aprendeu nos últimos 15 anos fazendo quadrinhos e estudando storytelling e desenvolvimento de personagens, você pode acessar ComoCriarHQ.com e em horário comercial sempre vai ter alguém para atender você lá no chat e você pode tirar todas as dúvidas que você quiser. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima!